Obrigado, Sra. Deputada Carla Tavares. Intervenção agora pelo Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, na campanha para as eleições de 2011, o Presidente do CDS-PP apresentou uma das suas bandeiras de campanha, o visto de família. E o visto familiar, e vou citar o Presidente à época do partido, visava o seguinte: qualquer iniciativa que seja aprovada em Conselho de Ministros requer uma avaliação quanto ao impacto que tem sobre a vida familiar e o estímulo à natalidade. O visto familiar nunca ninguém o viu, mas soubemos o que é que aconteceu depois. Não tinha passado um ano e o PSD e o CDS estavam a alterar o Código de Trabalho naquilo que foi uma agressiva operação antinatalidade e antifamílias, que foi a alteração da legislação laboral em 2012. Porque o que é cortar rendimentos, se não uma política contra as famílias? O que é o banco de horas, ainda por cima imposto, sem qualquer negociação coletiva, senão uma forma de rebentar com a capacidade que as pessoas têm de conciliar a sua vida familiar com a sua profissão, por via de jornadas, da imposição de jornadas de 10 horas por dia? O que foi o alargamento da duração dos contratos de muita curta duração, senão uma forma de promover a precariedade, que é justamente um dos fatores que inibem, que alargaram de uma semana para 15 dias, que alargaram, senão uma forma de colocar as pessoas, nomeadamente os jovens, num estado de stand-by? O que é cortar feriados e dias de férias, senão uma forma de tirar tempo à vida familiar e à vida pessoal? O que é mandar emigrar as pessoas, senão promover, não apenas promover o desrespeito pelos mais jovens, o desrespeito por quem vive aqui, como também uma forma de esvaziar o país? Mas, quase no final da legislatura, em abril de 2015, o PSD e o CDS apresentaram em conjunto um projeto de lei sobre a natalidade, que aliás faz lembrar algumas das coisas que a senhora deputada Clara Marques Mendes aqui disse. O PSD e o CDS apresentaram um projeto para criar uma comissão especializada permanente interdisciplinar para a natalidade. Abril de 2015. Essa comissão, senhora deputada, ainda existe. Essa comissão ainda existe. Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade, que resultou do projeto de lei 870/12 do PSD e do CDS, ainda existe no âmbito do Conselho Económico e Social, por proposta dos dois partidos. Nenhuma palavra sobre essa comissão. Não dizem nada, não interessa, esqueceram-se. Senhores deputados, os senhores deputados, francamente, são os primeiros a não levar a sério as vossas próprias propostas. São os primeiros a não levar a sério as vossas próprias propostas. Mas falemos do presente e do futuro, porque há medidas que estão neste momento em discussão neste Parlamento e era interessante saber como é que vai votar o PSD. Como é que vai votar o PSD, por exemplo, o projeto do Bloco de Esquerda, que alarga a proteção das mulheres grávidas, puérperas e lactantes durante o período experimental, em que não existe qualquer tipo de proteção, nem sequer um parecer da CIT que seja obrigatório, nada. Como é que vai votar o PSD? Como é que vai votar o PSD e o CDS o alargamento da licença parental inicial para os 180 dias, como o Bloco de Esquerda propõe? É porque nós fizemos este debate, este projeto que está em discussão, o Bloco de Esquerda já o pôs à votação no dia 1 de julho de 2016 e o PSD não votou a favor. Mas vem agora propor justamente o alargamento da licença parental para os 180 dias, com uma diferença, é que para o PSD a partilha entre homens e mulheres não é um critério e nós discordamos profundamente disso. Mas essa proposta faz lembrar a proposta do PSD e do CDS para promover a natalidade, que era a meia jornada para mandar as mulheres para casa. E, senhoras e senhores deputados, a promoção da natalidade não se faz à custa de preconceitos machistas e da reprodução da divisão sexual do trabalho, nomeadamente do trabalho doméstico. Mas a proposta do PSD é uma proposta manhosa. Porquê? Porque o PSD diz no seu relatório do Conselho Estratégico Nacional, diz que propõe a possibilidade de estender a licença até um ano, mais 6 meses, além dos 182, mais 6 meses. Mas estender essa licença sem qualquer pagamento adicional. Diz o PSD que o objetivo é para que, e cito, pais e mães que assim o desejem possam acompanhar o primeiro ano de vida dos seus filhos. Senhores deputados, isto é um pouco ofensivo, porque não é pais e mães que assim o desejem, porque se as pessoas não tiverem rendimento, naturalmente que não podem estender a licença se não tiverem qualquer tipo de apoio. E pior, esta proposta
tem como contrapartida acabar a licença que hoje existe, o subsídio parental alargado, que tem um valor muito pequeno, que nós defendemos que deve ser maior, mas que tem algum valor. E o que o PSD propõe no documento do seu Conselho Nacional é justamente uma licença sem qualquer vencimento. Mas queria acabar não apenas com uma referência à grande omissão deste debate e do documento do PSD, nenhuma palavra sobre emprego, sobre precariedade, sobre direito à habitação. Aliás, o que está reservado para a conciliação entre vida familiar e pessoal e para a intervenção no mundo do trabalho é permitir que as empresas possam beneficiar de fundos comunitários para fazerem creches. A única medida que tem nada sobre legislação laboral, mas queria voltar àquilo que me parece ser o grande embuste do documento do PSD, do Conselho Estratégico Nacional. Porque a senhora deputada não me disse nada, não respondeu nada sobre a proposta do PSD de acabar com o abono de família, de acabar com o subsídio pré-natal, o abono pré-natal, e de o substituir por um cheque bebé, que é um corte no apoio às famílias. E, senhora deputada, cortar é apoiar? Desde quando é que cortar é apoiar? A política que o PSD propõe deste cheque, que representa um corte que no limite e nos primeiros 3 anos pode ir até aos 4.000 euros para as famílias monoparentais, corte de 4.000 euros em relação ao que hoje recebem. Esta é uma política regressiva que afeta os rendimentos dos agregados familiares mais pobres, das famílias mais numerosas, das famílias monoparentais e que significa, portanto, voltar a uma política que existiu antes, que era a política do corte. Mas nós, senhoras e senhores deputados, Portugal já teve 4 anos disso e, na verdade, com estas propostas que o PSD não apresenta aqui, talvez por não ter coragem de as transformar em projetos de lei para podermos discutir concretamente e votar estas propostas revelam apenas que o novo PSD é, afinal, igual ou pior que o velho PSD. E, senhoras e senhores deputados, o país já o conhece. Muito obrigado.